Queridos, vamos tomar nossa Bíblia. Nós estamos seguindo uma série. Estamos no capítulo 5 da carta aos Gálatas. E hoje nós vamos retomar a partir do versículo 13. Vamos ler até o versículo 21. Semana que vem nós vamos reler os primeiros textos do 13, 14 e vamos voltar a partir do 22. Nós estamos dividindo esse texto em duas partes para facilitar a nossa compreensão. Então, quem encontrou o texto, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Glória a Deus. Vamos esperar todo mundo achar e todo mundo vai junto. Quem encontrou, diga amém. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais já vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pastor Joel pode nos conduzir nesta oração. Oremos. Pai amado e eterno, elevamos mais uma vez a nossa voz de oração ao teu trono de glória, ó Pai, onde te apresentamos a tua igreja que está diante da tua palavra, que há de ser ministrada agora. Faz com que, Senhor, cada um de nós, a partir de agora, esteja cativo a ouvir a tua palavra e fazer com que esta mensagem penetre no profundo do coração e saiamos daqui edificados pela mesma. Usa, Senhor, o teu Filho como sempre tens usado. É o que te oramos, ó amado Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os seus assentos, irmãos. Nós passamos 4 capítulos na carta aos Gálatas, onde o apóstolo usou de todos os argumentos plausíveis, aqueles que estavam bem patentes aos seus olhos e ao nosso entendimento, para deixar bem claro que a nossa liberdade em Cristo Jesus sobrepuja a todos os valores e parâmetros da lei. Que nós somos livres em Cristo pelo sacrifício que fez por nós, pela autoridade da sua palavra, por ter nos resgatado do pecado para a sua verdadeira luz. Entramos no capítulo 5 e Paulo nos faz um grande apelo. Que nós valorizemos essa liberdade, que nós façamos dela a nossa bandeira, e aqui numa paráfrase minha, e que jamais, em hipótese alguma, retornemos à escravidão da lei. Porque ninguém, uma vez liberto de uma penitenciária, quer voltar a ser preso. Mas hoje,
O apóstolo vem trazer agora talvez uma nova versão nessa carta, um novo segmento. Vem nos trazer umas novas instruções. Porque parece que agora, eu acredito que os irmãos que passaram 4 capítulos, sendo minuciosamente, detalhadamente esclarecido sobre a vitória da cruz, sobre a liberdade em Cristo, pode agora ter dito assim, graças a Deus. Agora eu compreendi perfeitamente, agora eu não estou mais sujeito aos ditames da lei, agora eu sou livre para sempre em Cristo Jesus. Mas você sabe que todas as coisas têm também os seus limites. E então Paulo hoje começa com o porém. Você é livre, porém, não abuse dessa liberdade para dar ocasião à carne. Eu disse que nós dividiríamos esse texto, eu tirei o versículo 22 em diante, que fala do fruto do Espírito, para mostrar 2 coisas. O apóstolo começa falando sobre o amor. Você é um cristão novo, você é uma nova criatura, você agora precisa aprender uma coisa, amar um ao outro, amar ao próximo como a si mesmo, porque o preceito principal do cristianismo, a principal mensagem da palavra de Deus em relação a Cristo Jesus na nossa vida, chama-se amai ao próximo como a ti mesmo. É o maior de todos os mandamentos, sobrepuja todos os valores. Paulo escreveu na carta aos Coríntios dizendo que o mesmo que eu falasse a língua dos anjos, tivesse o dom de profetizar, tivesse fé para transportar montanhas, tivesse a capacidade de falar todos os mistérios, conhecer toda a ciência, ter toda a sabedoria, doar todos os meus bens para os pobres e até oferecer o meu corpo em libação, não teria valor algum se não tiver amor. Mas nós vamos deixar para enfatizar mais o amor na próxima lição, porque iniciaremos com o fruto do Espírito, onde o amor é a primeira de suas virtudes. Então, para os irmãos compreenderem o que nós estamos fazendo, eu digo, você é livre. Você é uma nova criatura, você não está sujeito à lei. Porém, não dê vazão à carne. Veremos na semana seguinte, você é livre. E já sei, não pode dar vazão à carne, mas precisa praticar o fruto do Espírito. E então nós apanhamos isso aqui e observamos que esse é o ponto máximo do cristianismo. E nós vamos seguir 3 coisas, é claro. São tantas essas obras da carne, são tão numerosas, que se nós fôssemos fazer isso aqui, discorrer isso aqui em 30, 40 minutos, nós não teríamos condições de detalhar cada uma delas. Eu vou tentar juntar algumas delas e falar aquelas que consideramos mais importantes. Mas tem um ponto aqui, o principal deles, o que inicia com ele dizendo, que são obras relacionadas à nossa sexualidade. São pecados sexuais. E você sabe, o sexo de certa forma se tornou um Deus na atual conjuntura, nesse mundo. É a bandeira principal de toda a mídia. É a propaganda principal da internet e da televisão. É a coisa que mais chama a atenção do ser humano. Isso entra em todas as camadas da sociedade. E nós, Igreja do Senhor, lavados e remidos no sangue de Cristo, não estamos imunes a isso. Ela também tem entrado nos lares e nos mínimos detalhes da casa de homens e de mulheres de Deus, de jovens e adolescentes, que jamais deveriam ter contato com essas coisas, mas ela está aí. Então nós vamos tratar desses assuntos. São coisas relacionadas, são pecados relacionados à vida sexual. Na sequência, Paulo ainda mostra 2 coisas relacionadas à vida religiosa. Porque na vida religiosa nós cometemos erros também. Por isso ele menciona a idolatria. E a idolatria aqui vai caber em alguns lugares que talvez alguém pense assim, mas eu não sou idólatra. Vamos ver se não. Voltamos então à feitiçaria. E aí todo mundo só associa a feitiçaria com a coisa lá do demônio, da macumba, não sei de onde. Mas nós vamos ver o que significa isso. E na sequência nós vamos ver pecados relacionados com o relacionamento do próximo. A ira, desavenças, inveja, ciúme, discórdia. E ainda tem a falta do domínio próprio que nos leva à bebedeira e a outras coisas. Queridos irmãos, nós estamos falando de um ponto muito importante.
O apóstolo Pedro, na sua epístola, capítulo 1, versículo 15, disse assim: sede santos em todo o vosso procedimento. Você foi alcançado, e ele chega a dizer uma expressão: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Essa santidade é algo tão crucial, é tão difícil de ser atingido. E é óbvio que talvez você diz assim: mas eu não vou conseguir nunca ser santo como Deus. Claro, não vai conseguir, mas tem que se esforçar para fazer isso. E uma das coisas mais... o texto aqui menciona 3 coisas relacionadas aos pecados sexuais. Um deles é a prostituição, e depois é a impureza, e depois é a lascívia. Eu vou explicar cada um deles. Quando a palavra prostituição aparece no texto, o original lá é porneia. Ela está relacionada com qualquer pecado sexual. Adultério, prostituição, fornicação, pornografia e qualquer outra coisa que você imaginar que está no mundo da sexualidade. Isso jamais deveria chegar nos nossos corações, isso jamais deveria chegar às nossas mentes. Mas eu não sei se vocês já observaram o número de divórcios que acontece na atual conjuntura. Eu não sei se vocês percebem o desmantelo que tem acontecido na sociedade atual. Eu não sei se também você percebe o esfriamento espiritual de grande parte de homens de Deus, de servos de Deus, que deveriam estar num padrão de vida, de crescimento espiritual, e que não passou daquilo, que ficou estagnado no ponto da sua conversão. Porque talvez tenha permitido que coisas inconvenientes tenham entrado à sua mente e ao seu coração. Quando o texto fala de prostituição, ele está falando do descuido, da desatenção. E aí ele acrescenta dentro desse a impureza, que a impureza aqui, olha, se a prostituição é imoralidade sexual de todas as formas, a impureza são atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. E isso mora na cabeça de muitas pessoas. Eu fico pensando, talvez, se nós tivéssemos a atenção de seguir os parâmetros da Bíblia Sagrada. Eu gosto sempre de repetir o Salmo 1. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta com os escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E olha aqui, e na lei do Senhor medita dia e noite. Ele ocupa o seu pensamento com a lei do Senhor. Ele ocupa a sua mente com a lei do Senhor. Ele medita na palavra do Senhor em todos os momentos da sua vida. A lei do Senhor mora dentro dele. O coração dele está encharcado, inundado daquilo que se chama a palavra de Deus. Crente cheio de palavra de Deus não tem tempo de ser dissuadido, de ser assediado por outras tentações. Mas, queridos, vamos reconhecer uma coisa: a palavra de Deus tem deixado de ser o nosso manual principal. A palavra de Deus tem deixado de ser o nosso acompanhante do dia a dia. Passou a ser apenas um livro distante. Passou apenas a ser um objeto carregado no braço. Deixou de ser o nosso manual de cabeceira. Deixou de ser algo que nós consultamos. E principalmente deixou de ser algo que nós meditamos. E quando nós não enchemos a nossa mente de palavra de Deus, nós permitimos que outras coisas penetrem a nossa mente. E estas coisas vêm por aqui pela prostituição e pela impureza. Mas tem uma outra palavra que também está relacionada à sexualidade. A palavra é lascívia. E por incrível que pareça, se você for consultar lá nos manuais dos gregos, você vai encontrar que entre os significados da lascívia está a sensualidade. E você sabe o que é sensualidade? Sensualidade é tudo que é vendido hoje na sociedade. Sensualidade é a bandeira de todas as propagandas que tem no planeta. Sensualidade é o que se vende em todos os objetos. Em tudo que se vende tem uma mulher nua. Em tudo que se faz, em toda propaganda de televisão. Sensualidade é uma coisa que está na sua escola onde você estuda, nas roupas que as meninas vestem. Sensualidade é uma coisa que está no trabalho onde você está, no lugar por onde você anda, no ônibus que você pega, em tudo quanto é lugar, a sensualidade está. E olha lá o que eu vou dizer. Sensualidade, infelizmente, jamais deveria ter, mas está também na igreja do Senhor Jesus. E sabe o que eu quero dizer? Eu acredito
teve uma época da história da Assembleia de Deus que falar sobre roupas era falar sobre usos e costumes. Parece que durante muito tempo os nossos antepassados, nossos pastores, eles brigavam o tempo todo com o padrão, com o modelo da calça. Não pode ser calça, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Mas eles se esqueceram do principal, a sensualidade. Tem vestidos tão sensuais como calças. E tem calças tão sensuais que jamais deveria ocupar o corpo de uma serva de Deus, principalmente no templo. Sabe, eu fico pensando que de vez em quando, mulheres, se você está vestindo uma roupa muito sensual, e isso aqui não é usos e costumes. Paulo usou duas grandes palavras para falar sobre três, melhor dizendo. Paulo orienta Timóteo na sua epístola, dizendo: Timóteo, você é um pastor e olha, eu quero que você tome conta do seu rebanho da seguinte forma: diga para as mulheres. E quando ele fala para as mulheres, não está imunizando, não está isentando os homens. É porque as mulheres é o canal, é o veículo, é o caminho. É o ponto máximo do assédio. Diga para as mulheres se ataviarem com pudor e honestidade. Então, nós vamos pegar essas três palavras. A primeira delas é ataviar. Ataviar significa se enfeitar, se arrumar, se embelezar. Então Paulo não está proibindo que as mulheres se arrumem, não está dizendo que as mulheres devem ser caretas, desorganizadas, cabelo desalinhado, roupa de qualquer maneira. Não, ele está dizendo que as mulheres têm mesmo que se arrumar. Só que ele diz assim: mas use o pudor. E a palavra pudor está relacionada à decência. Está relacionado ao comportamento, ao caráter, inclusive voltado para a sensualidade e para a sexualidade. Se uma mulher se arruma de forma despudorada, ela está se expondo. Se ela é uma mulher solteira, ela está expondo a si mesma. E se ela é uma mulher casada, ela está expondo o próprio marido. Por isso Paulo usa também honestidade. Porque se você estiver expondo a sua sensualidade, você está sendo desonesta com o seu Deus. E se você for casada, você está sendo desonesta com o seu marido. E quer que eu diga mais uma coisa? Se você vem para uma casa de Deus, antigamente quando nós éramos novos convertidos, o dia que se comprava uma roupa nova, um terno novo, um vestido novo, a gente dizia assim numa força de expressão: isso aqui é de ver Deus. E essa palavra de ver Deus significa assim, que é para mim ir para a igreja, isso aqui é para mim ir para o culto a Deus, isso aqui é o melhor que eu tenho, é para mim servir ao Senhor. Mas parece que nós abandonamos esses costumes. E eu posso afirmar uma coisa para vocês: algumas das nossas irmãs que vêm vestidas em calças tão apertadas, tão expostas, e eu fico pensando assim, por que elas vêm com a calça que ela não iria numa entrevista de emprego? Por que elas vêm para a casa de Deus, levantar as suas mãos, participar do coro, cantar um hino e servir ao Senhor e adorar ao Senhor, onde ela não sabe se provoca um estímulo espiritual ou se provoca um desejo sexual no homem que está assentado à sua frente? Nós não temos como fugir dessa realidade, querido. Isso aqui está na Escritura Sagrada. Eu sou um pregador da palavra de Deus, eu não posso me omitir dessa responsabilidade. Eu não importo se hoje é domingo, se é feriado, se é dia santo, se é o que não. Eu importo o seguinte: a palavra de Deus está dizendo aqui: eu não quero que vocês se deixem levar pelas obras da carne só porque são livres. Vocês são livres, mas têm que crucificar a carne com as suas paixões. E só existe uma forma. Nós precisamos entrar em todos os detalhes, em todos os pequenos detalhes. E quando nós estamos falando, e quando o texto fala de lascívia, quando o texto fala de sensualidade, ele está dizendo que é desonesto, é desagradável, é indecente. A palavra seria essa, porque sensualidade, lascívia está relacionado com decência, decoro. E tem algumas das roupas que as irmãs frequentam as igrejas atualmente, que se chegar numa repartição pública não pode entrar. Que se chegar numa empresa de grande porte não pode entrar. Que se chegar numa instituição pública reconhecida não pode entrar. Ou se puder, você não se sentirá à vontade. Eu não sei porque a casa de Deus se tornou um lugar à vontade demais. E por causa disso, descuidando disso, nós deixamos de valorizar a santidade. Queridos, isso aqui não é usos e costumes. Eu não estou me importando se você está vestindo de calça.
Eu não estou me importando se você cortou o cabelo. Mas eu estou dizendo para uma coisa para você. Você precisa ser honesta com seus vestimentos. Você precisa ser pudorada com ele. Você tem todo o direito de se arrumar, de se embelezar, de se encantar, de se tornar mais bela possível. Mas você não deve expor o seu marido a você mesma e muito menos ao seu Deus, a quem você prega dizendo que vive em santidade e adoração. Isso não tira a responsabilidade dos homens, isso não tira. Mas que poderia ser evitado, poderia. Irmãos, tem hora que eu vou te falar. As meninas, há épocas, agora não é bem esse momento, mas as meninas às vezes sobem nessa plataforma com a roupa tão curta que quem está sentado ali embaixo fica constrangido. De dizer assim, como é que eu levanto minha mão? Meu Deus do céu. Senhor, eu te adoro. Ai, meu Pai. É uma situação constrangedora. É colocar alguém numa situação difícil. E você não precisa disso. Porque a beleza feminina não está nisso. Eu costumo dizer, e me perdoe a expressão bem agressiva, mas parece que a bandeira que a mídia expõe hoje é o bumbum da mulher. Posso falar bunda? Vou falar. É tudo que se vende no planeta. Mas eu quero dizer para você, mulher, você foi criada para ser uma mulher onde habita o Espírito Santo. Para ser uma criatura onde o nome do Senhor seja glorificado pela sua vida. Você não é uma bunda, você é espírito, alma e corpo. E o Espírito Santo de Deus precisa estar na sua vida. Nós precisamos, de vez em quando, precisamos quebrar alguns tabus. Algumas dessas barreiras que nós temos. Porque adianta você ignorar que eu estou falando uma palavra dessa, mas você expõe a sua. De maneira ridícula e despudorada. Não posso esquecer também dos homens. Os homens que abandonam a sua dedicação a Deus, a sua devoção, para se atirarem na pornografia, na internet. E não me venha dizer assim, eu sou crente e não faço isso. Isso é o mal do século. Este é o vilão do casamento. Esse é o cara que está desarticulando a estabilidade familiar. Homens de Deus precisam buscar ao Senhor, se possível, de joelhos, para dizer, Senhor, eu posso e eu quero vencer. Eu quero e posso. Porque quando nós nos deixamos levar, quando Paulo disse assim, olha irmãos, as obras da carne são bem conhecidas, prostituição, impureza e lascívia, são coisas que estão desarticulando todos os crentes, são coisas que estão desmontando a estrutura da igreja, são coisas que estão barrando o crescimento espiritual, são coisas que estão atrapalhando a sua comunhão com Deus, são coisas que estão interrompendo a sua ligação com o Espírito Santo, são coisas que precisam ser vencidas em nome de Jesus. Escuta o que Paulo falou. Nós temos dentro de nós duas naturezas. Uma é carnal e a outra é espiritual. E isso Jesus não vai tirar enquanto você viver. Se você quiser se libertar disso, então morra. Como você não quer morrer agora, você vai ter que lutar. Só que essa é uma guerra que o Espírito tem que vencer. Eu vou fazer um exemplo. Se você criar 2 cães, trancados cada um em jaulas diferentes, eles podem ser os mais vorazes possíveis, mas você pode definir quem vai ganhar uma luta entre os 2. É só você colocar um aqui dentro dessa jaula e dar a ele todas as rações melhores que possível, tá? Super prêmio. E deixa esse outro do lado de cá só na água. Daqui uma semana você solta os 2 e põe para brigar. O que você acha que vai acontecer?
Nós fazemos isso com as nossas duas naturezas. Só que nós alimentamos a nossa natureza carnal, com todos os privilégios, com todas as regalias, com todos os descansos, com todos os churrascos do mundo, com todas as festas, com todos os lazeres, com todas as possibilidades de extravasar. Mas nós matamos o nosso espírito, que não tem Bíblia, não tem oração, não tem devoção, não tem meditação, não tem sentimento espiritual, não tem devoção a Deus. E daqui a pouco esse espírito está tão fragilizado, ele não consegue erguer a sua voz para adorar o Senhor. Há muitos crentes que chegam aqui num culto como esse e não consegue nem levantar a mão na hora do louvor para dizer: eu te amo, Jesus. Porque estão mortos espiritualmente. Nós precisamos lutar contra isso. Você sabe que a religiosidade é uma coisa importante. Existem outros pecados aqui que estão relacionados à religiosidade. E o primeiro deles mencionado é a idolatria. Adoração e confiança em espíritos, pessoas ou ídolos, como se tivesse autoridade semelhante, ou até maior do que a de Deus. As pessoas dizem assim: mas eu não sou idólatra. Eu não sei porquê. Eu não consigo acreditar nisso. Quando eu vejo as pessoas tão obcecadas defendendo, por exemplo, uma autoridade política, como se fosse o A ou o B. É por isso que eu sou meio apolítico em todos os contextos. É por isso que eu não defendo bandeira nem de um nem de outro. É por isso que eu não defendo nenhum nem outro. É por isso que eu não falo a favor de um nem a favor de outro. É por isso que quando o político vem aqui, eu digo: se você vier aqui, eu vou orar por você, mas se o seu adversário vier, eu vou orar por ele também. Não tem acordo, porque só existe um na minha confiança, e ele se chama Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas para aqueles irmãos que estão dizendo: eu não sou idólatra, então eu quero saber o que você faz com o seu time de futebol. Porque pode ter certeza que você se empolga muito mais na frente de um gol do que na frente do Espírito Santo, quando ele está tocando o teu coração, salvando alguém, curando um enfermo. O time de futebol é mais do que tudo para o ser humano. As pessoas reclamam, né? Quando eu era noivo da minha esposa, eu ia visitar meu sogro, que era muito tradicional, e ele dizia assim: vocês lá na Assembleia de Deus pensam que Deus é surdo? Porque vocês ficam gritando aleluia, glória a Deus, como se Deus não estivesse escutando. Eu falei assim: engraçado, Deus não é surdo, mas jogador de futebol também não é. E fica todo mundo gritando, aí fica atazanado, mais ainda, não é não? Não. Pois muito bem, eu glorifico o meu Deus, exalto o meu Deus, falo alto para o meu Deus e digo glória a Deus. Eu faço como aquele leproso que foi curado e voltou dando glória a Deus em alta voz. Porque eu tenho razão para dar glória a Deus, eu tenho motivo para exaltar a Deus, porque o meu Deus não perde, o meu Deus não empata, e todos aqueles que estão com Ele são muito mais do que vencedores. Não se deixe levar pela idolatria, nem do homem. Não idolatre homem algum, nem autoridade alguma. Não idolatre a musa, não idolatre o corredor de bola, o corredor de automobilismo, não idolatre o time de futebol. Adore a Deus, Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Ele é o único que merece a adoração. Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás o teu culto. Dentro do pecado religioso está a feitiçaria. Essa palavra, por incrível que pareça, é a mesma palavra que dá origem à farmácia. E originalmente ela se referia a drogas medicinais apenas. Com o passar do tempo veio ser associada com o abuso das drogas. Finalmente com o uso de drogas e bruxarias e feitiçarias. E terminou nos cultos aos demônios. E parece que muitos crentes, eu posso dizer, nas entrelinhas, que por aí afora tantas coisas têm sido inseridas no contexto do cristianismo. É como se nós estivéssemos tentando tirar a glória de Deus e colocando a glória de Deus em uma coisa totalmente insignificante.
É como se agora eu não tenho Jesus, mas se eu cheirar essa rosa, eu me liberto. Agora eu não estou vendo a glória de Deus, mas se eu fechar os meus olhos com uma venda e ficar assim, sem enxergar nada, adorando e chorando, eu vou receber o poder de Deus. Você não precisa fazer nada disso. Você só precisa abrir o seu coração e deixar ele entrar. Você precisa só ser humilde e deixar o Espírito Santo tocar na tua vida. Você só precisa se render àquele que pode todas as coisas. Você precisa somente se humilhar debaixo da potente mão de Deus e Ele a seu tempo vos exaltará. Você precisa apenas reconhecer que não existe outro Deus na terra e no céu e debaixo da terra e debaixo do céu. Que o nosso Deus é o único e a Ele devemos toda a honra e toda a glória. Você só precisa fazer e saber que toda a língua há de confessar Jesus Cristo como o único Senhor e único Deus. Você só precisa saber que todos os joelhos vão se dobrar diante dEle para adorá-lo, porque Ele é único e soberano. Não existe outro. Não precisa de fazer, e também não precisa ter medo de demônios, não precisa ter medo de feitiçaria, não precisa ter medo de nada, porque muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas é isso que o mundo está vendendo hoje. E Paulo está dizendo, irmãos, isso são obras da carne. Isso é quando uma pessoa não consegue adquirir poder na forma espiritual. Isso é quando o Espírito Santo não visita você presentemente. Isso é quando você não consegue mais sentir a graça de Deus na sua vida. Isso é quando você não recebe mais a visitação do Espírito. Isso é quando a palavra de Deus não faz efeito no seu coração. Aí você precisa de inovações. Aí você precisa. Foi quando Saul consultou a bruxa. Você sabe quando foi que ele consultou a bruxa? É muito simples saber. Vai para o texto lá de 28, capítulo 2 de Samuel. Você fica sabendo por que ele consultou a bruxa. Porque não tinha mais profeta para falar com ele. Porque não tinha mais sacerdote para interceder por ele. Ele tinha matado todos. Porque Deus fechou todas as portas para falar com ele. Ele não tinha mais uma porta, uma única chance de ouvir a voz de Deus. Porque ele estava ansioso para dizer assim, eu preciso de alguma coisa que me levante, que me ressuscite. Eu preciso ouvir a voz do Criador. Mas o Criador fechou os lábios para ele. Deus deixou de falar com ele. Não tinha profeta, não tinha sacerdote, não tinha ninguém para falar com ele. Ele estava perdido. Aí ele foi atrás de bruxaria. Sabe quando é que o homem precisa de bruxaria? É quando ele não tem Deus. Mas se você tem Deus, pode ter certeza, o Espírito de Deus está aqui nessa noite. Você não precisa de nada disso. Você pode exaltá-lo, você pode abrir o seu coração, rasgar o seu coração para Ele, porque Ele quer entrar na sua vida, transformar você de uma vez por todas e fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas como eu disse, o apóstolo também mencionou pecados que são relacionados com o próximo. E não é por acaso que ele iniciou o tópico desta mensagem falando sobre o amor. E não é por acaso que o amor, como eu costumo dizer em todas as observações, é a essência do cristianismo. O amor é mais importante do que milagres, do que manifestações sobrenaturais, do que qualquer outra coisa que você conheça. O amor é o maior de todos os mandamentos. Se você não conseguir amar o próximo, nem converse dizendo que ama a Deus. Porque o texto de João diz assim, se você disser que ama o próximo, você disser que ama a Deus e não ama o seu irmão, você está mentindo, não há verdade em você. Porque você nunca viu a Deus pessoalmente. Lá na casa do seu irmão, você vai lá para a casa dele, come galinha, toma café, faz qualquer outra coisa e depois não consegue amá-lo. Você vai amar a Deus que nunca viu? Mas nós poderíamos colocar aqui algumas dessas muitas palavras, porque não podemos ir a todas. Mas, por exemplo, dissensões, onde imperam os interesses pessoais, a discórdia, as porfias, as demandas políticas, fazem com que pessoas irmãs e amigas se tornem inimigos para sempre.
Porque os interesses são egoístas o tempo todo. Porque as pessoas estão mais interessadas em si mesmas. Porque mesmo quando se ajuda alguém, está interessado em sugar aquele alguém. Isso não é cristianismo. Porque Jesus falou assim: se você emprestar alguma coisa para alguém esperando receber de volta, você não está fazendo absolutamente nada. Porque os ímpios também fazem isso. Eles emprestam dinheiro para receber de volta. Se você fizer o bem para alguma pessoa esperando que essa pessoa te faça o bem, você não está fazendo coisa alguma, vantagem alguma. Porque os ímpios também fazem esperando alguma coisa de volta. Se você estiver fazendo pensando apenas nos seus amigos, não é vantagem alguma. Por incrível que pareça, os ímpios também ajudam os seus amigos. Quer ser diferente? Faça sem esperar nada de troca. E abençoe o seu próprio inimigo. Esse é o cristianismo que eu conheço no Sermão da Montanha. Mas tem uma outra coisa falada aqui no meio, que pode ser associada com ciúmes e tantas coisas. A inveja, antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que eu não tenho e quero. Incrível, isso também está no meio da igreja. E não é de hoje. Você sabe por que o irmão do filho pródigo... Quem foi que falou aqui um dia desse sobre o irmão do filho pródigo? Acho que foi semana passada. Foi o pastor lá do Maranhão que chegou aqui, né? Do Maranhão, falou sobre o irmão do filho pródigo. Por que o irmão do filho pródigo ficou tão furioso quando o pai estava lá comemorando? Meu filho voltou, mata o bezerro, faz um churrasco, chama os irmãos, chama os empregados, tudo, comemora, traz a banda, meu irmão, a banda depressa, monta a banda, vamos tocar os tambores, vamos depressa, meu filho voltou, ele estava morto e reviveu. Aí o irmão dele chegou e disse: mas o que está acontecendo? Eu não estou sabendo o que foi que houve. Meu irmão, teu irmão voltou, teu pai está numa alegria tremenda, glorificando e fazendo festa. Aí a cara dele, que era uma cara de homem, virou cara de cavalo. Quando o pai chega perto dele pensando que vai ganhar um abraço, ele já vem com 7 pedras na mão. O que é isso que está acontecendo? O que foi que você fez? O teu filho chegou aí, ó, não era mais nem meu irmão. Matou um bezerro para ele, está fazendo festa, está todo mundo cantando. O que é aquilo, irmãos? O que você acha que é aquilo? Aquilo é inveja. Crente tem inveja quando um novo convertido começa a pregar melhor do que ele. Crente tem inveja quando um crente que chegou na igreja 2 semanas começa a cantar e Deus começa a usar ele mais do que usa você. Crente tem inveja quando um crente que estava desviado voltou para o Senhor e o Senhor o restaurou e deu dons espirituais e deu poder do Espírito Santo na sua vida e transformou num pregador e num homem cheio da graça. Crente tem inveja disso. E eu vou dar uma dica para você que é invejoso: cresça, porque na casa do seu pai, do nosso pai, tem tudo que você precisa para crescer. Você também pode ser cheio do Espírito Santo. Você também pode ser um pregador da palavra. Você também pode louvar o Senhor, porque aqui tudo é dele. Ele diz: todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas. Então glorifique o Senhor e use o que ele tem a seu favor. Ele é bom, ele é misericordioso e você não precisa ter inveja de ninguém. Tem crente que ele procura crescer e quando ele não consegue crescer, fica em pé um pouquinho. Ele diz: eu quero ser igual àquele irmão, grande daquele jeito, e eu vou tentar crescer igual a ele, mas eu não consigo, então eu vou derrubar ele, ele vai ficar mais baixo do que eu, e eu vou pisar em cima dele. Isso é inveja! Isso é inveja! E a inveja não faz parte daqueles que amam e adoram o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós somos servos de Deus e o nosso Deus não tem segundo e terceiro colocado. No reino de Deus não tem o segundo, não tem o terceiro, não tem o quarto. Todos somos primeiro. Quer ser primeiro? Sirva ao Senhor. Desce ao Senhor, se derrame ao Senhor, e você pode muito bem crescer sem precisar derrubar ninguém. Cresça como Ele,
Faz melhor do que ele, se você quiser. E se não puder, agradeça a Deus. Graças a Deus que pelo menos ele está fazendo. É para a glória de Deus. Que ele faça como João. É necessário que ele cresça e eu diminua. É preciso que nós tenhamos esse espírito de adorar o Senhor acima de todas as coisas. Eu vou encerrar essa parte hoje, porque nós vamos continuar no próximo sermão. Mas eu vou encerrar com a ideia de a falta de domínio próprio, a falta de autocontrole, que vai estar presente na última característica do fruto do Espírito. E Paulo usa isso aqui nas obras da carne para falar sobre bebedice e glutonaria. Isso geralmente está relacionado com as festas. Vamos fazer uma festa e vamos comer até rachar o sapato. Se não couber mais, eu vomito e como de novo. Vamos fazer uma festa e vamos beber e vamos fazer e farrear, porque afinal de contas é só uma vez. E aí perde o controle. Se você acha que a Bíblia não fala contra bebidas alcoólicas, você está enganado. Porque qualquer bebida que tira a sua razão, o seu senso, é pecado. É pecado para crente, é pecado para obreiro, é pecado para quem quer que seja. Porque se existe uma coisa que Deus quer de todos os homens, é que eles sejam lúcidos e equilibrados. É que todos os homens, mas a bebida é a porta da sedução. É o sujeito que não tem coragem de pecar, mas se tomar duas, ele topa. A bebida é a porta da violência. É o sujeito que não tem coragem de brigar, mas se ele tomar duas, ele mata. Quer viver uma vida de crescimento espiritual? Quer viver uma vida de intimidade com Deus? Quer viver uma vida de santidade diante do Senhor? Então você precisa crucificar a carne com as suas paixões. Você precisa fazer como Paulo falou aos Colossenses: faça morrer a sua natureza terrena e comece a pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Entenda que as coisas terrenas são efêmeras, vulneráveis, destrutíveis, mas as que são eternas estão no céu e ninguém pode chegar a elas. Lá não tem traça, lá não tem ladrão, lá não tem corrupção, lá não tem nada que atrapalhe, porque tudo está guardado na mão daquele que é todo poderoso e está acima de todas as coisas. Domínio próprio. Há uma ligação inegável entre a conduta, a nossa conduta e a nossa salvação eterna. A pessoa que não permite ao Espírito Santo mudar totalmente a sua vida e remover toda a carnalidade, não receberá o prêmio de um lar eterno com Deus. Devemos ser transformados de dentro para fora. Então eu vou desfechar aqui da seguinte forma: Deus só muda você se você deixar. Ele não invade você. Ele não empurra a sua porta. Ele não força a sua janela. Ele bate. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e vou cear junto com você, e você vai cear junto comigo. Então, se nessa noite alguém está disposto a crucificar as obras da carne por amor a Cristo, eu convido você para se entregar a Jesus nessa noite, levantando uma das suas mãos, agora, nesse momento, junto comigo, assim. Esse gesto. O gesto desafiador. Porque eu não contei a história da carochinha e eu não te fiz promessa alguma. Eu só estou dizendo uma coisa: que se você quiser conquistar o céu, Paulo termina o texto dizendo o seguinte: qualquer um que praticar essas coisas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus.
Alguém quer entregar a sua vida para Jesus essa noite? Convido vocês para ficar em pé. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo esse povo e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Que todos digam amém. Deus abençoe a todos.